Olá, olá, aqui fala a professora Daniele. Estamos iniciando a nossa aula de direitos humanos, né? Estamos, assim, nessa fase, já entrando numa conversa sobre os direitos humanos em si, porém, ainda focando nas chamadas gerações ou dimensões de direitos. São um tipo de organização do assunto de direitos humanos mais conservadora, bastante, assim, usual dentro do curso de Direito, e por alguns motivos que veremos, ela nos serve, né? Ela tem, claro, ela é sujeita a críticas, principalmente na medida em que ela, se a gente não atualizar essa conversa das gerações e direitos, a gente pode pecar por não entender as suas implicações na atualidade, né? Por óbvio. Então, o erro maior é realmente a gente manter a discussão apenas nas gerações, perdão. Então, nessa linha, eu partirei agora para uma conversa em relação às gerações, tá? E a ideia aqui é contribuir para uma base, uma boa base, tá? A gente vai entendendo melhor à medida em que a gente vai avançando também, certo? Então, vocês conseguem enxergar os nossos slides, né? Esse primeiro slide, ele se refere a uma indicação de leitura, que a gente já tem esse e-book, ele é da Unisul, então ele está no nosso material, né? E também qualquer pesquisa, de modo geral, nas redes, com esses indicativos aqui, essas referências, nos leva ao e-book, porque ele está disponível em vários lugares, né? Desde que se identifique realmente que a gente está falando dessa autoria que vocês estão vendo aqui, desses meus queridos colegas, e também é uma edição da Unisul Virtual, nossa saudosa, né, e tão importante Unisul Virtual, bem? Por que a gente fala em gerações? No primeiro momento, é importante que a gente entenda essa questão das gerações de direitos, né? De onde vem isso? Gerações ou dimensões? No primeiro momento, antes de a gente entrar assim, no conteúdo delas em si, é importante chamar a atenção para o fato de que originalmente nós falávamos em gerações, tá? E em que se baseava esse tipo de palavreado, esse tipo de classificação? Primeiro que surge, dessa forma, surge na década de 60 do século XX. Ou seja, nós vamos ter uma publicação, uma primeira publicação de Marshall, de 67, que olha para trás, ou seja, ela analisa a história da sociedade ocidental, que já tinha chegado na Declaração Universal dos Direitos Humanos, DUD, né, DUDH, a partir da própria criação da Organização das Nações Unidas. Então, vejam, era esse o caldo de cultura, era esse o quadro. Então, Marshall olha para trás e identifica duas emergências, por isso o termo gerações, dois momentos históricos, políticos, culturais, de emergência de grupos de direitos das pessoas de modo geral, né? Essa ideia, né, de que porque a gente existe, independente do local onde a gente está, independente de qualquer outro detalhe de a gente ter um ordenamento jurídico que tenha todo aquele rol de direitos que a gente considera ideais, independente disso, se considera a ideia de direitos humanos, né? Que a pessoa existindo, ela tem direitos, ela tem uma incolumidade, ela tem uma integridade que precisa ser preservada, que precisa ser respeitada, né? Para além do que está escrito nos documentos jurídicos internos dos países, certo? Nessa linha, a ideia, então, de emergência, e a gente vai entender o que isso significa quando a gente olha aqui nesse primeiro exemplo, que é a primeira geração. Então, a emergência no momento histórico X, que aqui nesse caso é o final do século XVIII e o início do século XIX, então, para a gente entender. Mas isso, enfim, isso no primeiro momento, a gente vai ter duas gerações, essa primeira, esse slide aqui, e o próximo, que é o que Marshall consegue estudar em 67. Esse termo gerações, ele depois foi revisado, porque se entendeu que um olhar muito assim superficial, que pode mesmo acontecer, e até é comum, será um olhar equivocado, né? Ele vai ser induzido a erro em função do termo gerações, porque pode parecer que uma nova geração se sobrepõe à próxima, ou seja, se eu trabalho com um grupo de direitos, por exemplo, sociais na segunda geração, que é o caso, não entendendo corretamente isso, eu vou imaginar que a primeira geração, que são esses direitos que a gente está vendo aqui,
os direitos de liberdade foram superados, certo? Que não pode acontecer, por óbvio, porque a gente está trabalhando aqui com a perspectiva de uma dignidade, uma pessoa, ou das pessoas, que é uma dignidade que é integral, então ela precisa que sejam considerados vários níveis, certo? Então, primeiro, claro, não primeiro, segundo, terceiro, mas níveis diferentes da mesma pessoa, da mesma condição humana. Então, não se supera e não se esquece uma primeira dimensão, porque ela já passou, ou geração. Então, por isso, os brasileiros, de modo geral, Paulo Bonavides e autores de direito constitucional que vieram depois dele, né, foram entendendo que dimensões é mais fácil para não induzir a gente a erro, né? Que a gente consegue entender dimensões na perspectiva de integralidade do sujeito muito melhor, ou seja, que esses roles, esses grupos de direitos de cada um desses momentos históricos são grupos que vêm um se acrescendo, um complementando o outro. Por isso que a gente diz que as dimensões de direito são complementares, né? E você, estudante de direito e de outras áreas afins, pode trabalhar com a perspectiva de gerações ou dimensões, desde que você entenda essa complementariedade, né? A gente não abriria mão das liberdades, por exemplo, para ter acesso a direitos sociais, né? Que é um exemplo. Claro, por óbvio, mas é o cuidado que a gente precisa ter sempre quando a gente vai pensar essas situações. Tudo bem? Então, nessa linha, vamos entender que usemos como a gente bem entender, né, gerações e dimensões, e também entendendo que, um outro ponto, antes de a gente aprofundar cada uma das gerações, existe uma historicidade típica dos direitos humanos que deve fazer com que a gente compreenda que a característica daquele momento histórico é relevante, sim, ela faz diferença na forma como a gente concebe e a gente também luta por esses direitos agora, faz diferença, a gente já vai entender melhor, mas a historicidade também tem que nos fazer entender, nos levar a entender que existe uma mudança de conteúdo. Então, os direitos tendem a ficarem, até agora ao menos, mais complexos e num número maior. Então, não só eles vêm aumentados do ponto de vista quantitativo, como vêm também complexificado. Então, um exemplo típico é o que a gente vai falar agora. Vamos começar, então, com a primeira geração, para a gente entender melhor, né? A gente está falando aqui de um período histórico que foi chamado por Marshall, né? Aqui é essa primeira dimensão, direitos civis e políticos, né? Numa perspectiva mais, assim, de abordagem europeia, os direitos civis e políticos, e uma abordagem, se a gente pensar na cultura dos Estados Unidos, que é uma cultura de anglo-saxã, de herança também da Inglaterra, a gente escuta muito falar de liberdades públicas e privadas, então direitos civis e políticos ou liberdades públicas e privadas. De que nós estamos falando? Nós estamos falando de uma emergência lá no final do século XVIII, que nos interessa porque nós temos uma típica defesa de direitos que esse período, pela classe dominante, ou que emergia naquele momento, a classe da burguesia precisava de proteção frente a uma monarquia, um rei que invadia a sua privacidade, invadia principalmente a questão por meio do confisco de bens, né? Então invadia o seu direito à liberdade econômica, propriedade. Hoje a gente chama propriedade como direito fundamental e liberdade econômica no sentido mais amplo, né? De adquirir, de acumular, de empreender e acessar e ter o direito aos frutos dessa liberdade econômica exercida, certo? Então, nessa linha, a gente está aqui trabalhando com a cultura de um período final no final, né, da própria modernidade, né? A separação entre Estado e Igreja, que também veio nesse bolo aqui, que fazia parte de toda uma cultura do período, mas nós temos como base aqui uma visão de homem abstrato. Então, aquela pessoa nasce livre e igual. Tanto que quando a gente estuda a igualdade na perspectiva, da primeira dimensão, a gente estuda a igualdade formal, né? Aquela que nós temos hoje, atualizando, né? Nós temos no artigo 5º, bem como também outros direitos que nós temos no caput do artigo 5º da Constituição Brasileira, como uma absorção. Então, aquela diferença entre direitos humanos e direitos fundamentais que a doutrina nos dá, e que é uma obrigação, digamos assim, de todos nós, né? Entender que direitos humanos é um conteúdo parecido com direitos fundamentais, mas que ele está previsto nos tratados internacionais, ele é respeitado para além, como eu disse agora, dos ordenamentos jurídicos de cada país, e os direitos fundamentais são aqueles absorvidos no ordenamento por meio da lei maior,
no nosso caso, a nossa tradição, pelas constituições. Então, eu vinha explicando os exemplos, né, e trabalhando com a perspectiva da propriedade, das liberdades, e dando o exemplo do artigo 5º. Então, se a gente puder dizer, não, a gente tem aqui um exemplo típico dentro do Brasil de direitos humanos acolhido, no ordenamento jurídico, que viraram fundamentais, para a gente poder ter exemplificação, a gente vai ter, então, o artigo 5º como referência, e aqui eu havia feito uma fala nesse início de lógica, aqui de raciocínio que eu assumi, em relação à igualdade. Que igualdade é essa que está presente, muitas vezes, lá no artigo 5º da Constituição brasileira? É a igualdade formal. Não é aquela que é resolvida por meio do desigualar os desiguais. Essa é a igualdade substancial, é uma igualdade fundamental em países de desigualdade estrutural como a nossa, mas dela falaremos na próxima geração ou dimensão. Aqui, nós estamos falando de quem? Desse homem abstrato, que nasce livre, e porque existe, independente de onde ele estiver inserido, independente das suas questões de gênero, etnia, raça, questões econômicas, culturais, independente disso, ele é uma pessoa igual a todas as outras e tem direitos que têm que ser preservados. Quais são? Liberdades de ir e vir, liberdade de convicção política, liberdade de crença e culto religioso, propriedade, como a gente falava, que foi o primeiro mote, na verdade, dessa dimensão, dessa geração, certo? E vem muito forte, claro, no pós-88, como vocês veem aqui no nosso slide, porque o Brasil, ele tem um gap mais difícil, né? Por causa das chamadas ditaduras, né, que receberam investimento na Guerra Fria, do bloco do primeiro mundo, que era um termo utilizado na época, né? Que na América Latina veio, então, com as ditaduras, e o Brasil veio com a ditadura civil-militar, né, das décadas de 60, 70 até 85, 20 anos de ditadura. O Brasil teve um gap, então, em relação aos direitos mesmo reconhecidos, assim como direitos humanos que estivessem também no texto constitucional. Mas, passado isso, temos eles hoje, 79 incisos, não é mesmo? Várias implicações dessa primeira dimensão, também garantias a esses direitos, então, todos os habeas, né, o habeas corpus, habeas data, né, em muitas situações, mandado de segurança cabe também, mas habeas corpus é uma típica garantia por causa do direito de ir e vir, certo? Devido ao processo legal, é uma implicação também, que está presente no artigo 5º, então, isso a gente vai encontrar nos tratados internacionais também, muito interessante, porque por isso que a gente fala que direitos humanos realmente são esse conteúdo que a gente depois reconhece como fundamentais, né? São a própria medula, digamos assim, do direito como nós conhecemos hoje. Estudantes, por exemplo, de direito, estudantes de serviço social, estudantes de psicologia, áreas assim, pedagogia, são áreas que existem e têm autonomia e tudo mais, e se entendem, né, como resultado mesmo dessa luta por direitos. Mas nossa área, o direito, a área da qual eu falo, sem dúvida alguma, só existe por causa desse tipo de afirmação, enfim, como a gente está vendo aqui, bem? Seguindo, a segunda dimensão, ela é datada, né? Ela tem como embrião a proteção ao trabalho, do final ali da metade do século XIX para frente, isso vai mudando de país para país no Ocidente. Aqui a gente tem a segunda dimensão, então, não se trata de direitos civis e políticos, mas de direitos sociais e econômicos. Aqui tem um erro no meu slide, eu peço que vocês também cuidem, né? Porque aqui a gente não está falando de civis e políticos mais, perdão. Mas aqui a gente está falando de direitos sociais e econômicos no pós-revolução industrial. Então, por que a gente está falando? Por que a gente está falando tudo isso? Porque nós ainda estamos com esses direitos? Não, porque a gente tem aí uma estrutura de direito diferente. Enquanto lá na primeira dimensão a gente está falando de defesa do sujeito, pedindo ao outrem, ao Estado e a outras pessoas que respeitem, que se abstenham de atitudes. Aqui nessa segunda dimensão você muda o olhar, os direitos humanos vem já numa realidade de fragilização das relações econômicas, da manutenção da sobrevivência. Então, você vai precisar da defesa de direitos, começa do direito ao trabalho, porque a Revolução Industrial é que traz isso. Depois a gente espraia para outros direitos que também acabam precisando ter o quê? Prestação. Então, a gente sai dos direitos de defesa, apenas eles, da primeira dimensão, complementa com os direitos também prestacionais, ou seja, precisando de políticas públicas. Então, o século
XVIII, ele é o momento da Revolução Industrial, dele emerge o direito ao trabalho, mas é o começo do século XIX, né? Perdão, estou aqui trocando. Mas é o começo do século XX que vem com as constituições, com a nossa organização de uma política pública, os países, cada um do seu jeito, Estados Unidos, Alemanha, México, Brasil, outros países da América Latina, vão avançando no reconhecimento também normativo interno dos direitos sociais. Então, sai apenas do direito ao trabalho e parte também para o reconhecimento da necessidade de proteção à saúde, previdência, educação. No Brasil, a assistência social, o Brasil é o país que mais atua na perspectiva da assistência social como um direito fundamental, e isso já na década de 70 do século passado, né? Hoje a gente tem reconhecido o direito à assistência social como um direito fundamental, presente nos artigos 6º e artigo 203 e 204. Então, vocês estão vendo que a gente está sempre aqui fazendo um reconhecimento na Constituição de 88 no Brasil para tornar mais prática essa conversa. Então, a primeira dimensão já falamos do artigo 5º, a segunda dimensão o artigo 6º, e cada um desses direitos com um desenrolar dentro do texto constitucional diferente. Então, por exemplo, trabalho, você vai ter artigo 6º, mas o 7º a 11, tendo uma regulamentação, uma densificação do direito. E os outros, assim por diante, né? Falei da assistência social, a previdência também vocês vão ter lá, no tripé da Seguridade Social lá atrás, que vai ter educação, saúde e... o tripé da Seguridade Social com previdência, até eu agora dei uma emborcada aqui, né? A partir dos artigos 193, mas previdência, saúde e assistência social, então são os 3, fora outros direitos também que vocês têm lá no final, depois esses artigos que eu falei, como é o caso da educação, artigo 202 e seguintes, tá? Então, todos os direitos prestacionais, a segunda dimensão, ela é resultado de questões relativas ao homem concreto. Como a gente falava antes do homem abstrato, que a gente tem uma questão de concretude, ou seja, é a realidade do sistema político, econômico, social, cultural, que traz uma desigualdade muito grande em relação à manutenção da vida, pós-revolução industrial, e que nos traz uma necessidade de defesa de determinadas faculdades, né? Determinadas faculdades e interesses que precisam de políticas públicas para sua concretização, certo? A terceira dimensão já é uma dimensão que a gente vai dizer que ela faz uma viragem muito grande mesmo, tá? Em termos de viragem, assim, até da teoria do direito, ou seja, enquanto falava até agora em busca de direitos individuais, buscas individuais de defesa de direitos, mesmo que com os direitos sociais, mesmo que falando da questão da necessidade de reconhecimento das questões sociais, tudo bem, essa é uma questão forte na segunda dimensão. Mas a busca de direitos, a terceira dimensão, ela é muito forte na perspectiva do que a gente diz de direitos difusos e coletivos, ou chamados direitos transindividuais. Então, é muito interessante dizer, primeiro ponto, esse tipo de situação acontece na última metade do século XX, com o fortalecimento, com o recrudescimento disso, essa emergência da década de 70 para cá. Então, você vai ter ali 70, 80, a situação de reconhecimento, de limite do modelo industrial. Então, por isso que o direito ambiental, o direito ao meio ambiente saudável, equilibrado, uma luta pela proteção do direito ao meio ambiente, ela vem nesse período, que é o limite do modelo industrial com uma revolução tecnológica, com a sociedade da informação em rede, que isso faz completamente com que a gente, na verdade, perceba que nós estamos todos conectados. Então, para resumir essa ópera, é essa ideia de que existe uma interconexão, que existe uma teia na vida, na Terra, que faz com que o próprio direito diga, não, como é que a gente vai defender um tipo de direito se a gente sempre teve uma tradição individual de busca de proteção? Então, por isso que o direito ao meio ambiente nos ajuda a entender essa questão da transindividualidade. Por mais que eu possa deduzir um direito meu individual, muitas vezes, porque, de repente, teve algum tipo de implicação da emissão de um gás ou de um poluente, que para mim e para minha família veio de um jeito e para outras pessoas veio de outro, mas o fato em si que deu origem ao dano, ele é partilhado.
Então, esse é um elemento muito importante que fez com que a gente mudasse a visão de mundo, ou ao menos fôssemos instados a essa mudança, certo? Que também está presente no direito do consumidor. Eu também posso levar esses exemplos para a questão do direito do consumidor. Por quê? Porque eu não consigo existir hoje sem consumir. Eu não consigo, num tipo de sociedade que foi criada, complexificada, com cadeias de produção, de serviços também, muitas vezes eu não sei, nem sei muito bem da questão técnica. Então, eu tenho uma vulnerabilidade, né? Esse consumidor, essa pessoa que habita o planeta Terra também nesse período, pós década de 70, 80, até hoje, nós somos sujeitos vulnerabilizados porque nós, ou porque também convivemos no mesmo lugar com a natureza desse jeito que a gente sabe, mas também porque nós muitas vezes não sabemos o que tem no computador, que a gente depende dele para trabalhar, como é que o nosso celular funciona, eu não sei se determinados produtos e serviços colocam a minha saúde em risco, porque eu posso até ter, por exemplo, muito dinheiro, né? Mas não é uma questão de vulnerabilização econômica, é uma questão de vulnerabilização técnica na questão do consumidor, não é? Então, tecnicamente, eu não sei o que está acontecendo e eu dependo muitas vezes disso tudo. Então, nessa perspectiva, surgem várias questões que valem muito a pena de a gente pensar e debater, né? Vocês podem trazer nas suas avaliações, como exemplos, enfim, e a gente também depois vem com as minorias. Então, assim, ó, é a partir dessa visão de que a gente vai buscar o direito, muitas vezes, coletivamente, que também surge a necessidade de reconhecer que determinados grupos comungam de direitos, de uma vulnerabilidade e, por conseguinte, da necessidade de uma defesa das suas necessidades de forma também coletiva ou difusa. E o coletivo sempre tem a ver com um direito que eu posso identificar os sujeitos, então eu posso até não ter o nome de todas as pessoas que estão com algum tipo de violação, ameaça a direito, mas eu posso identificar. E a questão do direito difuso é que são sujeitos indeterminados, indetermináveis também. Então, são determinadas emissões de poluentes, as próximas gerações, eu não tenho como saber quem vai ser afetado pela questão ambiental, ou a falta de políticas públicas, por exemplo, para criança e adolescente. Então, é uma minoria que precisa de uma defesa, de um cuidado. Se a política pública não existe, como é que eu posso dizer quem foi afetado? Talvez eu possa, se eu tiver uma fila, né, de pessoas que procuraram, por exemplo, a educação infantil, né, meninos e meninas, aí eu tenho um direito determinado, ou determinável. Mas quando eu não tenho a política pública, ou a política pública ela é omissa e irregular, eu também tenho que pensar nos que virão depois e não estão na lista. Aí é difuso, tá? Nessa linha, então, temos aqui uma possibilidade de reconhecimento de um conceito, e vocês têm um conceito para poderem usar. Então, os direitos humanos são, como eu vinha dizendo até agora, mas a gente pode fechar aqui um acordo semântico entre nós, né? Direitos humanos são direitos protegidos pela ordem internacional, né? Por tratados, especialmente, contra violações e arbitrariedades que um Estado possa cometer às pessoas sujeitas, né? São direitos indispensáveis a uma vida digna, e que, por isso, estabelecem um nível protetivo, que é um standard é um padrão, né? Um standard mínimo, que todos os estados devem respeitar, ou seja, abaixo disso ninguém pode descer, né? Em termos de qualidade de vida, de respeito, todas aquelas dimensões que a gente falou. Acho que é o suficiente, o resto vocês podem dar conta de fazer as suas leituras com calma, né? Porque a gente está trabalhando também com as comissões interamericana de direitos humanos, a questão da Corte Interamericana de Direitos Humanos, existe sistema de proteção internacional, são 3 sistemas, tem o sistema africano, o sistema europeu e o sistema americano, cada um deles com as suas cortes, com tribunais, com formas de acesso, com a possibilidade de acesso individual quando as pessoas tiverem passado por todas as instâncias internas dos países e não tiverem sido atendidos e consigam provar, como foi o caso de Maria da Penha, no caso da Lei Maria da Penha, mas também, claro, né, a possibilidade dos estados, né, pelos seus órgãos internacionais, provocarem. Características, nós falamos muito da historicidade, então eu falava para vocês da necessidade de reconhecimento de que cada direito tem, sim, a sua especificidade. Eu falava para vocês, olha, a historicidade tem importância. Por quê? Porque a historicidade vai me dizer, assim, que o direito à defesa é um direito típico do iluminismo, e até hoje as liberdades, como nasceram lá e emergiram lá, elas têm essa questão do direito de defesa. Então, por mais que a gente esteja em outro período e até a quantidade de direitos tenha aumentado, mesmo assim, hoje a gente sabe que nós ainda seguimos tendo que ser protegidos do avanço
muitas vezes do poder público, das suas forças e também dos outros, né, das outras pessoas. E universalidade, porque todo direito tem que ser acessível, ele é dirigido, ele é para todas as pessoas daquela categoria de sujeitos, senão ele vai ser privilégio, se for só para alguns, ele vai ser privilégio, né? Não é renunciável, por mais que em algum momento histórico a gente tenha dificuldade de acessar algum tipo de direito, como direito de trabalho, por exemplo, nesses avanços neoliberais, mas mesmo assim, se ele estiver nos tratados internacionais, ele não é renunciável. Ele tem uma essencialidade, ou seja, ele tem um núcleo duro ali em relação aos direitos humanos, a gente não pode avançar. São inalienáveis, então eu não posso nem vender, nem alugar, nem doar nenhum direito fundamental. E inexauribilidade, ou seja, eu sempre posso reconhecer mais direitos quando as dinâmicas da sociedade mudam. Como a gente diz, olha, até agora, até 2011, a gente não tinha casamento entre pais homoafetivos reconhecido. Não era casamento, não tinha direitos reconhecidos, as pessoas que eram do mesmo sexo não podiam ter e nem a pensão um do outro no INSS ou outro tipo de instituição de seguridade, mas nós avançamos e vimos que era importante o reconhecimento, então, já que não houve pela forma de legislação, né, no Brasil, por exemplo, tivemos o reconhecimento por provocação por uma ação direta. Né? Assim como temos vedação ao retrocesso, vocês estão vendo aqui no slide, em cinza, né? Ou seja, quando a gente já conseguiu um estándar de direitos, não se pode retroceder sem que tenha um caos, por exemplo, para a gente dizer que aquele retrocesso se justifica, né? Que é o caso daqueles direitos de políticas públicas, né? Que o caos econômico justifica o retrocesso, senão, não. Aqui lembrando das minorias, então, desculpem que ficou bagunçadinho, mas aqui a gente tem que lembrar das minorias, tá? O estudo dos direitos humanos das minorias e dos grupos vulnerabilizados excepciona o princípio da igualdade formal, então aqui o que a gente, eu não vou ler tudo com vocês, mas eu vou dizer. Quando a gente fala de minorias, a gente está falando de grupos de pessoas que têm uma comunicação entre elas, de condição de vulnerabilidade, certo? Para além daquelas que a gente conversava agora em relação ao direito ambiental e direito do consumidor. Aqui a gente vai ter, na verdade, grupos de pessoas, a questão racial, a questão de gênero, a questão da faixa etária de meninos e meninas, né? De pessoas idosas, acima de 60 anos, essa questão que a própria sociedade foi construindo e que vulnerabilizou alguns sujeitos, porque no mundo ideal, essas pessoas não estariam nessa condição, teriam igual acesso aos seus direitos, à sua dignidade, né? Mas os números, as estatísticas, os estudos nos dão esses elementos que reconhecem que a gente tem pessoas com chamados direitos fracos. Quem que escreveu isso pela primeira vez? Norberto Bobbio. Então, o que eu botei Mazzuoli, que é um autor importante nosso de doutrina de direito constitucional no Brasil, direitos humanos, mais de direitos humanos, mas a primeira pessoa que fala sobre minorias e vai reconhecer como direitos fracos, ou seja, mas existem direitos para todo mundo, para todos. Para que dizer que tem minoria? Porque são direitos fracos. É a velha história. Todos somos iguais, são uma frase de George Orwell, né? Na Revolução dos Bichos. Todos somos iguais, mas uns são mais iguais que os outros. É um jeito de a gente... Olha, os direitos estão ali, mas os números demonstram que a gente não acessa da mesma forma. Então, há marcadores sociais que me colocam na frente para acesso em relação a outras pessoas. E aí a gente vai percebendo quais são esses marcadores. Isso é falar de direitos de minorias, né? Uma perspectiva qualitativa, não de quantidade de pessoas. É direitos fracos, tá? Então, a gente tem na terceira dimensão esses direitos. E há toda a explicação também da interseccionalidade, que eu falava agora, que nem acabei não falando de interseccionalidade, mas são esses marcadores que eu falava agora que vocês têm. Olha, a investigação relativa às minorias e grupos vulnerabilizados, eu não gosto de vulneráveis, eu gosto de vulnerabilizados, opera à base do conceito de interseccionalidade. O que é isso, gente? Aqui temos a Kimberly Crenshaw, em estudos sobre feminismo. Ela traz com essa questão lá a partir do feminismo e a gente traz para discutir um pouco isso em relação a todas as questões que a gente chama de marcadores sociais que trazem prejuízo no acesso a direitos. Aqui você vai dizer a questão de raça, no racismo, de sexo, na questão do sexismo, homofobia, transfobia e outras formas de intolerância. Então, todos os marcadores sociais que colocam as pessoas atrás no acesso a uma qualidade de vida, tá? E muitas vezes estão juntos em relação, por isso que muita gente diz, com razão, que a mulher negra
por exemplo, no Brasil, ela está na base da pirâmide de acesso a uma vida digna. Né? Quando a gente movimenta a sua realidade, a gente consegue movimentar todas as outras depois dela. Isso é uma questão interessante para a gente discutir. Tá? Essa parte aqui, o que eu gostaria de conversar com vocês? Vou pedir que vocês entendam e façam uma reflexão sobre esse assunto aqui. Como é que fica a questão da soberania e as minorias? Como é que fica a questão dos direitos humanos e a soberania, de modo geral, né? A gente sabe que essa é uma discussão, na próxima aula eu vou aprofundar com vocês, tá? Que passa por assuntos como pluralismo e multiculturalidade. Hoje a gente já avançou. Pluralismo, eu vou trazer para vocês na próxima aula. Pluralismo multiculturalismo dialoga com pluralismo e é uma questão que a gente já tem mais ou menos assim consolidada. E a interculturalidade traz outros aspectos aqui para nós, mas tudo isso tensiona a ideia estabelecida, tá? Do século XIX e XX para cá, como a ideia da soberania nacional. Então, o direito internacional e o direito interno estão muito assim ancorados na ideia de soberania, de um direito interno, de uma pirâmide de normas, de uma norma superior, que é a Constituição. Mas como fica essa soberania quando a gente fala, por exemplo, de meninos, meninas, de mulheres, de pessoas, de gays, de lésbicas, quando a gente fala de pessoas assim, islâmicos, muçulmanos, quando a gente fala de pessoas que hoje transitam em vários países, né? Muitos aqui também da América Latina. Como é que fica essa situação quando a gente tem esses êxodos, essas movimentações de populações e também temos pressão interna para reconhecimento de direitos, mas às vezes o Congresso Nacional de um país específico, o próprio chefe de Estado, né, de algum país específico e a sua população são resistentes? Não é mesmo? Então, vamos nos perguntar, eu vou deixar, nós já estamos aqui com quase 40 minutos de aula dialogada, né, expositiva, de fala de minha parte, mas eu vou deixar essa questão para a gente discutir nas próximas aulas, então, tá certo? A gente pode conversar, a gente pode dialogar tanto pelos comentários no YouTube, como por outras questões de outras redes, né, que eu vou deixar abertos, para que os meus estudantes, especificamente de Direitos Humanos e Cidadania da Unisul, tenham a oportunidade de discutir e outras pessoas também que chegarem aqui no nosso vídeo e quiserem trazer as suas questões. Tá certo? Até a próxima.